Eu acho que o primeiro processo é. Gravando. Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui a sessão do dia 6 de junho de 2023, segunda comissão disciplinar. Agradeço aqui a presença de todos os auditores, né, procuradoria, advogados aqui presentes, demais presentes, secretariado. Nós vamos iniciar aqui com o processo preferência, processo 396, Sociedade Esportiva Palmeiras e Esporte Clube Corinthians Paulista, futebol feminino amador. Doutor Eduardo Berol da Costa, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Trata-se, então, do processo, como já dito, 396/2023, entre as equipes Palmeiras e Corinthians, realizado no estado de Jundiaí. Dr. Jaime Sintra. A Procuradoria denunciou as equipes. Primeiramente, denunciou a equipe, o Palmeiras, e o senhor Edson Alcântara Cardoso Júnior, Palmeiras com base no artigo 206 e o senhor Edson do Corinthians com base no artigo 258. Primeiramente, senhor Edson, diante do relato do árbitro, por após ter reclamado assintosamente das decisões da arbitragem, se recusou a se levantar para receber o cartão amarelo e persistindo com as reclamações com gestos e proferindo as seguintes palavras: eu não vou levantar. Pode dar seu cartãozinho daí, não vou levantar. O mesmo, após ser expulso, momentaneamente se recusou a levantar do banco para sair, sendo retirado pelos membros da sua equipe. Diante disso, foi denunciado com base no artigo 258 do CBJD. Prosseguindo a denúncia, a equipe do Palmeiras, com base no artigo 206, uma vez que, segundo narra a súmula, a equipe denunciada deu causa a um atraso de 1 minuto para o reinício da partida. Diante disso, foi denunciada com base no artigo 206. A equipe do Palmeiras não tem antecedentes, não é primária, e o senhor Edson Alcântara não possui antecedentes. A defesa nos autos. A defesa nos autos? Tá. Ué, mas por que tem o pedido de preferência? Na verdade, sim, o julgamento era para semana passada, mas depois teve acesso ao denúncia, nem no processo, teve alguma falha técnica e foi adiado para a sessão de hoje. O Corinthians apresentou uma petição, como o denunciado não pôde comparecer para o compromisso, com convicções, eu não tenho uma petição com 2 áudios, 2 vídeos, 2 minutos, só para o denunciado. Ah, tá. O senhor é advogado do Corinthians. Ah, tá. Então o senhor vai fazer a defesa do... Ele é o preparador, né? Isso. Treinador de goleiros. A do Palmeiras é defesa escrita. Tá, o senhor trouxe provas, né? Depois vai fazer oralmente a defesa. Tá. Tá bom. Então, eu leio do A do Palmeiras também é objetivo, né? Que atraso, não é? Isso. Tudo bem, vamos lá. Segundo a defesa do Palmeiras, em 17/5, Palmeiras e Corinthians disputaram partida válida pela terceira rodada do campeonato. De acordo com o relato, o Palmeiras deu atraso em 1 minuto. Em razão de suposto atraso, a Procuradoria denunciou do direito dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a alegação. Assim, temos que, com base no princípio, roga-se que o tribunal pondere entre os danos causados e os benefícios obtidos com a prática da suposta infração praticada. Tendo em vista que o Palmeiras não se beneficiou ou obteve vantagem indevida em nenhum aspecto por conta do atraso, vide que a partida terminou em empate, com os gols de ambas as equipes acontecendo ainda no primeiro tempo, a realização da partida não foi gravemente afetada. Nesse sentido, é necessário ponderar os fatos, ora tratados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento da segunda comissão, o Palmeiras requer seja aplicada a pena mínima pecuniária prevista no artigo 206 do CBJD, tendo em vista que a infração supostamente cometida pelo Palmeiras foi de menor gravidade, não causou prejuízo de qualquer natureza e foi realizada em uma competição amadora organizada pela Federação Paulista. Esse é a defesa apresentada pelo Palmeiras. Vamos ver a tabela, então, do amador, vezes 2, ou aí tem aquela questão do 182 também, né? Qual que é o valor? Alguém tem aí? Eu tenho aqui separado.
Campeonato feminino, R$200. Aí reincidente, Palmeiras? É reincidente. Bem reincidente. Então, R$400. R$400. Exatamente, acompanho o voto, senhor presidente. Tá, então R$400 é por unanimidade. Vamos fazer o voto aqui eletrônico, a gente começa por aí. Esse é o 396, né? Palmeiras. Vamos votar. Já botei. Ok, doutor. Então vamos produzir a prova. São 2 vídeos ou áudios? Grava, porque tem 3 minutos de WhatsApp, então depois eu. Então vamos lá. Não, ele foi. Olá. Venho através desse vídeo, mostrando o teatro Palmeiras. Infelizmente, eu peço desculpas aos senhores por não poder estar presencialmente fazendo essa defesa, mas acho que é sempre bom escutar do nosso lado que aconteceu. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que são 15 anos trabalhando em comissões técnicas, disputando vários campeonatos paulistas em funções diferentes, tá? Como preparador de goleiros, como auxiliar técnico, em 15 anos nunca houve uma expulsão, até um pouquinho chateado com o que aconteceu. Eu acho que não é do meu perfil, 15 anos nunca sei o que aconteceu isso agora, mas a gente entende, eu vou passar minha versão sobre o que aconteceu. Aconteceu uma falta que foi muito clara, que a gente deu, e aí não só eu, como o banco inteiro fez uma reclamação um pouco mais assintosa, um pouco mais firme, em nenhum momento com falta de respeito, em nenhum momento com agressão verbal, sim, uma reclamação mais firme por parte do Estado. Eu acho que ele escolheu um membro da comissão técnica para mostrar que estava no controle, para dar um cartão amarelo. Foi realmente o que ele foi fazer naquele primeiro momento, dar um cartão amarelo para um membro da comissão técnica, e aí eu fui escolhido para isso. E no primeiro momento ele veio de uma forma bem arrogante, bem ignorante, tipo, levantar para dar o cartão amarelo. Falei para eles, você pode dar o cartão amarelo, não tem problema. Ele falou, levanta. Eu levantei e sentei no mesmo momento, fui de uma maneira rápida. Levantei e sentei, e ele pediu para levantar de novo. E aí eu não levantei de novo. Ele achou que foi um gesto de respeito para ele, eu não levantar para receber o cartão amarelo pela segunda vez. Ele me deu o cartão vermelho. Em nenhum momento eu falei para ele dar esse cartãozinho amarelo para ele levantar a súmula. Em nenhum momento eu deixei de levantar, como eu fiz isso uma vez, ele não deu cartão, ele pediu para levantar de novo. E aí no segundo momento realmente eu não levantei, eu já tinha feito esse gesto. Disputou a partida. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui expulso da partida, deu 20 segundos, eu levantei e me retirei do banco de reservas. O quarto árbitro não precisou intervir. Não foi nenhum membro da comissão técnica que pediu para eu levantar em campo. Eu levantei e fui embora sem agredir verbalmente ninguém, sem continuar reclamando, sem de maneira nenhuma. Eu acho que eu faltei com respeito para para tomar um cartão vermelho. Como eu disse, são 15 anos trabalhando como membro da comissão técnica, participando da revista de todas as competições.
que a federação faz, sendo na categoria de 11, 13, 15, 17, 20, está em São Paulo, profissional, e agora profissional feminino. Passei por todas as fases. Infelizmente, isso aconteceu. Eu realmente fico bem chateado com o Bolívar, porque é uma partida muito importante para a nossa equipe. É isso, eu acho que eu tenho para falar, e os senhores estarem se ocupando das dúvidas. Agradeço demais a oportunidade de ter feito esse vídeo para contar um pouquinho da minha versão. Agradecimento a todos. Uma excelente semana para todos. Obrigado, doutor. O senhor pode, por favor, pegar o microfone e iniciar a defesa? Obrigado, senhor presidente, senhor relator, membro da Procuradoria, senhores auditores, muito boa tarde a todos. Senhor presidente, antes de começar, eu gostaria de fazer sempre justa homenagem ao Dr. João Zanforlin, que nos deixou, mas também deixou um legado extraordinário, grandioso, e é uma honra estar aqui no lugar que ele sempre esteve. Espero fazer esse trabalho com o mesmo profissionalismo e o caráter dele, não só como profissional, mas como pessoa também. Bom, com relação ao caso, a defesa do Corinthians, né, a defesa do próprio denunciado, baseia-se no depoimento dele, nas palavras dele, na versão dele. De fato, aí por conta de uma decisão da arbitragem, houve uma reclamação da comissão técnica, uma reclamação, como eu disse, firme, mas jamais agressiva, jamais desrespeitosa. Ele foi dado cartão amarelo ao denunciado, ele disse que levantou para o árbitro para receber o cartão, e por conta ali de talvez ali de um erro de comunicação, enfim, de um erro de visualização do árbitro, o árbitro entendeu que ele havia desrespeitado a decisão do árbitro, não só em levar o cartão, mas como também para acolher o pedido do árbitro de se levantar, que de fato ele fez. Então, me parece que o caso ele resume a ter feito essa reclamação por conta de uma decisão da arbitragem, mas jamais em caráter desrespeitoso, jamais em caráter agressivo, o que torna aí até de certa forma uma conduta não tipificada, porque o artigo 258, ele, ainda que não haja um rol taxativo, ele diz que demanda uma conduta desrespeitosa do denunciado com a arbitragem para que seja qualificado aí o artigo 258. Então, por conta de todos esses fatos narrados pelo próprio denunciado, por acolher todos os pedidos feitos pela arbitragem, por ter tomado um cartão vermelho, obviamente ter ficado fora aí da partida seguinte, num cronograma de competições super corrido do futebol feminino, não só do futebol feminino, por conta de todas essas questões, ainda mais pela primariedade do denunciado, que não só nos últimos 12 meses, como também toda a sua carreira jamais tinha sido expulso. Vimos aqui pedir pela absolvição do denunciado, e caso assim não seja possível, caso os senhores não entendam seja possível, que seja dada uma pena de advertência baseado na pequena gravidade do fato ocorrido, e aí, em último caso, para que seja aplicada a pena mínima em desfavor do denunciado, especialmente por conta da sua primariedade. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhor relator, obrigado a todos. Obrigado, doutor. Parabéns pela defesa. Boa sorte aí. Tá tomando o lugar de uma pessoa que realmente era muito importante. Inclusive, foi meu primeiro julgamento em 2016, já foi logo o doutor Zanforlin, eu dei uma assustada, mas ele era muito bom, realmente vai fazer falta. Doutor, está apto ao voto? Doutor, parabéns pela sustentação. Importante eu falar, primeira sustentação que eu vi num tribunal esportivo, de justiça desportiva, foi do Dr. João Zanforlin, há muito tempo, né? Ali, defendendo, obviamente, Corinthians, uma tese que não havia como se ter sucesso na tese dele, mas ele afirmou, televisão, todas as imagens, não foi isso, mas e foi um grande, posso dizer amigo, que eu não tinha uma proximidade com ele, mas é uma grande pessoa nos congressos que a gente frequentava. É uma perda enorme, mas antes dele ser o advogado,
eu já o escutava e ouvia também na TV Cultura e na Rádio Bandeirantes. Então, há tempos que eu o acompanhava. É uma perda enorme aqui para o direito desportivo. Voltando agora, também desejo boa sorte ao senhor que vai substituí-lo, que tenha o mesmo sucesso que ele teve em toda a sua vida. Agora, com relação ao caso aqui, eu entendo que não houve uma ofensa assim, mas eu entendo da mesma forma que, em tese, foi um pequeno desrespeito essa atitude de levantar rapidamente e sentar. Então, diante disso, obviamente que levando-se em consideração a primariedade dele aqui confirmada nos autos, eu aplico a pena de uma partida não convertida em advertência. Esse é o meu voto. Obrigado, doutor Marcos. Senhor presidente, faço o coro à homenagem que foi feita ao doutor Dona Folim, já fiz os comentários na última sessão. E seja bem-vindo, doutor, sempre que comparecer aqui. Eu não, sinceramente, vou confessar a minha ignorância aqui. Eu não sei se é obrigatório levantar para tomar o cartão amarelo. Eu já vi a arbitragem aplicar cartão amarelo sentado. Deitado também já vi. Achei um excesso de rigor e por ser... Ele é primário, né? Eu não cheguei a primário, então eu vou aplicar a pena mínima convertida de advertência e acatar a tese da defesa. Eu voto. Eu também vou pedir vênia para discordar do relator. Vou aplicar a pena de uma partida convertida em advertência, devido à pouca gravidade aí, a primariedade do denunciado. Tá bom? Então, por maioria, advertência para o denunciado. Bom, vamos continuar. O segundo pedido de preferência, processo 454, jogo Ibrachina Futebol Clube e Red Bull Bragantino Futebol TDA. Paulista Sub-15. Denunciado Ronaldo Cursino Cardoso Júnior, preparador físico do Ibrachina. Auditor, Dr. Marcos Roberto Lopes Reis. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Conforme Vossa Excelência mencionou, é o processo 454 Ibrachina Futebol Clube e Red Bull Bragantino, no último dia 20 de maio. E a denúncia da douta Procuradoria, ela veio em face, traz como infrator aqui o senhor Ronaldo Cursino Cardoso Júnior, no artigo 258 do Código, ele é da agremiação do Ibrachina Futebol Clube. O relato do árbitro é o seguinte: fui informado pelo árbitro assistente número 1 que o senhor Ronaldo Cursino Cardoso Júnior disse as seguintes palavras para ele, abre aspas, você não manda em nada aqui não, porra. Manda nada, caralho. Vai tomar no cu. Diante disso, ele está denunciado no artigo 258. Ele não tem antecedentes. E esse é o relatório, senhor presidente. Eu peço que o senhor Ronaldo, por favor, sente-se aqui no meio, puxe a cadeira, pegue o microfone também. Virado para mim. Isso. Está à disposição, Vossa Excelência.
Tudo bem, senhor Ronaldo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado por ter comparecido. Eu peço, a princípio, que você narre o que efetivamente aconteceu. Seguinte, era um jogo tenso contra o Red Bull, sub-15. Eles estavam errando muito o trio de arbitragem. E um momento eu estava atrás do lado do gol, aquecendo os garotos no primeiro e segundo tempo. E teve uma bola que tocou na mão do jogador do Red Bull. E eu avisei ele, eu falei, tocou na mão dele. Aí ele falou, não, não tocou. Eu falei, não, tocou. Ele falou, você não. Aí ele falou aqui quem manda sou eu, o árbitro. O Bandeira falou, eu falei, não, você não manda em nada. Ele falou, mando sim, quem manda sou eu. Quando ele falou isso, eu virei de costas para meus atletas e deferi realmente essas palavras. Mas em um momento eu olhei para ele e mandei ele, não xinguei ele. Eu virei para meus atletas e falei, vai tomar no cu. Ele se sentiu ofendido. Aí ele avisou o árbitro veio em minha direção e me deu um cartão amarelo. Aí ele gritou novamente, ele falou, não, tem que expulsar porque ele me xingou, mas em nenhum momento eu olhei para ele e xinguei. Eu realmente falei a palavra, mas olhando para os meus atletas, entendeu? E aí foi o motivo da expulsão. Agradeço. Então, para mim é suficiente. Né? Doutor Eduardo? Você já foi expulso alguma vez? Estou no terceiro ano do Campeonato Paulista, nunca fui expulso, nunca tive problema nenhum. Esse foi o primeiro caso. Inclusive, ele bandeirou novamente o nosso jogo da categoria 17 esse final de semana. Ele expulsou o massagista, ele deu cartão amarelo pro treinador e ele teve problema com outro funcionário da comissão técnica. E esse mesmo bandeira, entendeu? Aí eu até comentei com o pessoal, falei, pô, parece perseguição um negócio desse, porque ele tendo problema comigo, com bandeira, com massagista, e eu nem fui para esse jogo, que foi agora em Campo Limpo Paulista, e eu fiquei sabendo disso. Você já cumpriu um jogo? Cumpri agora esse final de semana, foi em Campo Limpo. Tem alguma pergunta, doutor? Doutor, alguma pergunta? Sem perguntas, então agradeço a participação do treinador, né? Preparador físico. E vamos à defesa, doutor, então. Bom, boa tarde a todos, ao presidente e demais presentes. O caso de questão é bastante simples, se assemelha ao primeiro caso da pauta. Efetivamente, Tá ligado o microfone? Tá. Efetivamente não houve qualquer ofensa direcionada à arbitragem, conforme relatado pelo senhor Ronaldo, que estava treinando ali, aquecendo os meninos atrás do gol, diante de uma marcação e diversos erros da arbitragem. Ele se direciona aos seus faz um apontamento por conta de uma penalidade não marcada, diante de efetivamente desrespeito do bandeirinha, conforme relatado pelo senhor Ronaldo. Ele fala, poxa vida, não manda não. Diante de uma ofensa, há um revide, no sentido de não havia sido dito nenhuma palavra ou qualquer coisa que pudesse caracterizar um excesso por parte do senhor Ronaldo, além de um apontamento que a arbitragem não fez devidamente no momento da partida. Ele vira para seus atletas, profere as palavras como mero desabafo e, efetivamente, em primeiro momento, é aplicado o cartão amarelo, que é corrigido pelo Bandeira, o que demonstra aí um excesso por conta da conduta dele, uma atitude do juiz que efetivamente não precisaria ter sido tomada, tanto que, em primeiro momento, apenas a punição pelo cartão amarelo teria sido aplicada. Ele já cumpriu uma pena, uma partida de advertência, o caráter educativo desse tribunal efetivamente foi cumprido, ele se fez presente para prestar depoimentos, e o pleito da defesa é justamente, diante da primariedade, se tratar de uma competição sub-15, que ele seja absolvido, mas caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência, ou ainda a pena mínima em uma partida de suspensão que já efetivamente foi cumprida. Obrigada. Obrigado, doutora Helena. Parabéns pela defesa. Por Marcos. Senhor presidente, parabenizar a doutora pela defesa, agradecer a presença do senhor Ronaldo aqui para trazer maiores elementos para a gente aqui. A gente costuma dizer aqui que a atribuição de se dirigir à arbitragem ou o corpo da arbitragem é exclusiva do treinador e não outras pessoas que estão ali no banco de reserva fazem parte da agremiação. Superado isso, eu concordo até com o que você diz, ele não manda em nada, efetivamente o assistente, ele se reporta ao árbitro, quem é a autoridade ali é o árbitro, unicamente a autoridade é o árbitro. Eu acho que há um desrespeito quando você manda ele tomar no cu e fala caralho, não sei o quê. Eu aplicaria aplicaria a pena de uma partida para você, mas por ter vindo aqui, ter comparecido, ter apresentado a defesa, eu vou converter a pena em advertência, só por não ter sido dirigido a arbitragem e não ter sido tão grave assim.
a pena mínima, senhor presidente, convertida em advertência. Doutor Eduardo. Eu acompanho também a respeito do atleta, do senhor preparador físico, ter comparecido aqui, então eu acompanho, doutor Marcos. Eu vou levar em consideração o fato do preparador físico, né? Está num campeonato amador, é amador, né? Sub-15, não tem antecedentes, já cumpriu uma partida e a advertência vai mantê-lo primário. Então, acho que deve ter aprendido alguma coisa com essa situação. E então, por maioria, advertência para o senhor, ok? E está liberado. Unanimidade. Eu falei maioria? Perdão. Unanimidade e advertência, e o senhor está liberado aí para trabalhar. Continuando então, processo 4. Ok. Então, 441. Obrigado. Processo 441/2023, Paulista Sub-15, Comercial de Ribeirão Preto e Clube Atlético Bandeirante. O denunciado é o senhor Glauco Antônio dos Santos, auxiliar técnico da equipe do Comercial de Ribeirão Preto. O senhor Glauco foi denunciado com base no artigo 258, que, segundo o relato do árbitro, foi expulso diretamente por deixar deliberadamente os limites da área técnica, protestando contra as decisões da arbitragem, socando o ar e proferindo as seguintes palavras: "Você não está marcando as faltas pra gente, como dá uma falta dessas?" Diante disso, houve a denúncia com base no artigo 258 do CBJD. Ele também a denúncia contra
Esse aqui, ó, 25, senhor Glauco Antônio. Apenas. Ah, eu estava vendo outro, desculpe. Eu confundi. Então, ele já tem antecedentes. Esse é o relatório. Doutor? Não tem prova, né? Mas pode. Obrigado. Caso Primeiramente, boa tarde a todos, novamente. Bom, eu vejo aqui que o senhor Glauco ele veio denunciado no 258, né? Primeiramente, com relação aos antecedentes, eu vejo que a infração foi praticada no dia 14/5 do ano passado. Né? Então, teoricamente, como já passou 12 meses, ele já não é mais reincidente. 14 de maio, estamos aqui agora, hoje é dia 6 de junho, né? E então peço para desconsiderar a reincidência, mas o pleito principal da defesa é a absolvição, porque eu entendo que as palavras proferidas não são desrespeitosas, de forma alguma desrespeitosas, é apenas uma... Ele se expressou ali até que educadamente, né? E as palavras proferidas foram: você não está marcando as faltas para a gente, como dar uma falta dessas, né? Eu não vejo aqui desrespeito. Primeiramente, peço a absolvição. Caso os senhores entendam de forma divergente, peço seja aplicada a pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Obrigado, doutor. Eu entendo, nesse caso, que houve até um certo exagero por parte da arbitragem, que poderia ter aplicado o cartão amarelo. Aqui foi o vermelho direto, né? Também não entendo a simples reclamação como algo ofensivo. Então, diante disso, aceitando os argumentos da defesa, eu absolvo o denunciado. Acompanho o voto, senhor presidente, pelos mesmos fundamentos. Eu vou acompanhar também, porque realmente, como o doutor falou, um amarelo estava muito de bom tamanho, que deve ter gesticulado, não falou nada ofensivo, um amarelo estava bem enquadrado aí na situação. Então, me parece um pouco de exagero, né? Pela leitura fria aí da súmula. Então, por unanimidade, absolvição. Mas... Quando é absolvição? Quando é absolvição, gente, é só colocar aqui. Depois que eu olho de alguém, tem. Mas você consegue? Não, eu vou olhar dele, porque aqui nesse computador não tem as pastas. Quantos anos não tal? Não, eu olhei em cada não tinha. A gente anexou a sessão. Talvez eu tenha entrando agora. É o documento do... E de novo, 258.
Bom, processo 404/2023, Paulista Sub-23, segunda divisão. A União Mogi e Guarulhos, no último dia 12 de maio. E a denúncia era da outra procuradoria em face da agremiação do União Mogi, com curso no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Consta na súmula e relatório de arbitragem que a equipe mandante do União Mogi deixou de tomar as providências capazes de reprimir desordem na praça de desporto, conforme relatada pelo árbitro. Informam ainda que, ao sair de campo de jogo, ao adentrar o túnel de acesso ao vestiário, os torcedores da equipe mandante cuspiram na equipe de arbitragem. Está denunciado também o senhor Eduardo da Silva Bahia, artigo 258 da agremiação do União Mogi. Consta da súmula e relatório de arbitragem que o senhor Eduardo da Silva Bahia, CPF e tal, identificado como comissão técnica da equipe do União Mogi, invadiu o campo de jogo após o término da partida, desrespeitando a equipe de arbitragem conforme relatada pelo árbitro. Abre aspas, informa que ao término da partida, o senhor Eduardo da Silva Bahia, CPF tal, identificado como comissão técnica da equipe União Mogi das Cruzes Futebol Clube, adentrou o campo de jogo e proferiu as seguintes palavras à equipe de arbitragem, abre aspas, é inadmissível uma arbitragem dessa, com tantas manipulações em jogos, vocês vêm aqui roubar a gente, vocês são muito ruins. Fecha aspas. O senhor Eduardo não tem antecedentes, o Mogi já tem algumas punições aqui, tem um e-mail do senhor Paulo Moreira, informando aqui que ele é a comissão técnica. O sistema, segundo consta no nosso sistema Liga Técnica de Credenciamento, o citado foi credenciado para a partida como comissão técnica Zona Azul, no dia 12 de maio, às 18h05, conforme segue na imagem. Porém, o sistema pede que a credencial, além de cadastrada no máximo de 12 horas de antecedência da partida, ela seja lida a partir do momento da abertura do credenciamento da partida, 4 horas, até 30 minutos. Peraí, seja a partir do momento da credenciamento da partida, até 30 minutos. Ok, a credencial do citado não foi lida. Talvez pelo credenciamento dele ter sido feito muito em cima da hora do jogo, que no caso foi às 19 horas. Esse é o relatório, senhor presidente. Entendi. Obrigado. Com defesa. Obrigado, presidente. Iniciei. Posso fazer a primeira defesa de quem? Preferem que eu. Pode ser Eduardo. Com relação ao árbitro, o senhor Eduardo, né? 404. O senhor Eduardo, veio denunciado no 258. Entendo aqui que as palavras, né, se não fosse ali, o que pegou um pouco mais pesado foi o roubar, né? Vieram aqui nos roubar. Mas acho que não foi mais no intuito de chamá-los de ladrão, né? Acho que bem até colocado no 258, enquadrado. De qualquer forma, acho que as palavras, no geral, não foram totalmente desrespeitosas, muito gravemente, de forma um desrespeito grave, né? Eu acho que não foi um desrespeito grave. Peço a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência, visto a primariedade do denunciado. Já com relação à agremiação, veio denunciado no 213, né? Acredito mais por desordem na praça de desporto, porque a torcida cuspiu ali na saída já no túnel ali, a torcida cuspiu. Eu vejo que até enxergo um pouco difícil, né? Eu acho que é um pouco difícil de enquadrar a responsabilidade da agremiação, né? Porque eu entendo que a agremiação ela não tem um poder ali total de prevenir isso, né? Porque não tem o máximo que ela pode fazer é fazer campanha, alguma coisa dessa forma, para que os torcedores não pratiquem essas condutas. Mas ali na hora não tem nada ao alcance da agremiação que ela possa evitar, né? Não dá para tirar a saliva de todo mundo na hora que vai entrar, né? Ou uma fiscalização não tem como. Então, primeiramente, eu peço a absolvição, né, por esse motivo da agremiação, mas se os senhores entenderem de forma divergente, peço a aplicação da pena mínima. É a defesa. Obrigado, doutor Marcos. Presidente, parabenizo o doutor Fábio pela defesa. Com relação ao senhor Eduardo aqui, ele é primário, não tem antecedentes.
mas eu acho que é a conduta de invasão e ter dito o que ele disse, para mim é suficiente para puni-lo com uma aplicação da pena de uma partida, sem a conversão. Com relação ao clube, eu concordo com a dificuldade que existe em se responsabilizar de impedir que o torcedor faça as cusparadas, mas assim, tem tantas outras coisas que os clubes precisam trabalhar para educar os seus torcedores e acabam não fazendo e passam por cima dessas circunstâncias. Acho que passa pela educação do torcedor. Quando a agremiação ela sofre ela é onerada, ela tem por obrigação repassar isso para o torcedor para que ele, né, haja com um mínimo de decência no estádio. Eu vou aplicar a pena módica no meu entender, em função da categoria da partida, eu vou aplicar R$ 500. Esse é o voto, senhor presidente. Doutor Eduardo. Esse é um ponto complexo. Eu entendo que, havendo policiamento, né, em tese, essa atitude também deveria ser do policiamento. Porém, para critérios de forçar as equipes a trabalhar com a torcida também, né, demonstrar a necessidade do bom senso, eu vou acompanhar o Dr. Marcos na aplicação da pena de R$ 500. Com relação ao senhor Eduardo, também acompanho em uma partida em razão da invasão do campo. Eu também vou acompanhar na íntegra os dois votos sobre o mesmo fundamento. Invasão não, porque a partida terminou. Processo 442. Doutor Eduardo. Doutor Marcos, né? Obrigado, senhor presidente. Processo 442, Paulista Sub-15, Francana e Botafogo, 20 de maio. A denúncia em face da agremiação do Botafogo por violar o artigo 206 do Código e traz como motivo acréscimo devido ao atendimento médico dos atletas lesionados, substituições, atraso no início da partida devido ao atraso da equipe visitante do Botafogo. A segunda denúncia, o infrator é a agremiação da Francana, artigo 191, artigo violado. Consta na súmula e relatório de arbitragem que a equipe mandante da Francana deixou de cumprir regra da competição conforme relatada pelo árbitro. Abre aspas, informo que as taxas da arbitragem não foram pagas, fecha aspas. A Francana não tem antecedentes, o Botafogo tem, e esse é o relatório, senhor presidente. Ok, vamos à defesa. Acho que tem uma defesa aqui escrita do Botafogo. Posso ler? Sim.
Então, o Botafogo traz os fatos já relatados aqui, diz que na realidade foi denunciado por atraso de 8 minutos, tal, transcreve a conduta feita, escreve que o jogo do Botafogo Francana estava agendado para as 9 horas e ainda observa-se que a súmula, que o Botafogo teria entrado 8h58, supostamente atrasado 8 minutos, no mais de acordo com a súmula. A equipe, em que pese relatado pelo árbitro, o Botafogo não atrasou sua entrada de 8 minutos, tendo entrado em campo muito antes do indicado na súmula de jogo. Tanto é assim que as mensagens trocadas entre o funcionário do Botafogo e o responsável pelas filmagens da partida é evidente que as equipes já estavam prontas para o início do jogo às 9 horas. Aí ele traz aqui o Joninha, que é um funcionário lá, perguntando: começou aí? Ativou a câmera? Boa, começou, vai começar. Que isso foi às 9h55. O funcionário do Botafogo gravou o início da partida e, como observa na imagem a seguir, a partida já havia iniciado às 9h03. Se não, vejamos. Aí traz uma foto aqui. Diz que 206 tipifica caso o clube não dá um atraso no início da partida. No caso, o Botafogo deixou de apresentar sua equipe até a hora que ia começar às 9 horas. Mesmo que ele tivesse entrado 8h58, que não ocorreu, o Botafogo teria se apresentado antes da hora marcada para o início da partida. E pede a pena, deve ser punida a multa de R$100, que é a pena mínima, com aplicação do 182, por ser competição não profissional. Então, subsidiariamente, que seja aplicada a pena mínima de R$100 e a aplicação do 182 sendo reduzida a pena pela metade. Subscreve aqui o Dr. Felipe Lima Santana. Essa é a defesa do Botafogo. Vamos fazer já o julgamento do Botafogo? Ah, pode ser, vai. Bom, Botafogo, ele é reincidente, são 8 minutos, a minutagem de R$150. O efetivo foi 4 para início. E o sistema já vem no. Vem 8 minutos no sistema. Caramba, porque o atraso efetivo foram 4 minutos. Então, como é 16, então são 4 minutos. Não vejo problema em julgar dessa forma. Então, Doutor, senhor? doutor Procuradoria se manifeste, por favor. Mas ele Não nos pode fez aplicar mais. mesmo? Para menos, tudo bem. Mas como foi denunciado corretamente no 16, você não sei se ele vai gravoso, a pena tem que ser considerada as 4 minutos do atraso efetivo. Também. O que o senhor pensa, doutor Joel? Senão você praticamente você está denunciando em roubo e aplica a pena no furto. Porque é o seguinte, o jogo está Contrário. às 8h50, começou às 8h58. Então, você está denunciando no furto e aplica a pena do roubo. Não, mas depois eu tenho 6 mesmo. Ah, Porque é um R$1.000 minuto. ah, tá. Só não pode ir até 100 mil reais. Mas, teoricamente, não pode ir até 100 mil reais, porque é um mero descumprimento do regulamento. É diferente quando você atrasa a partida, envolve, você dá margem até para manipulação do resultado, tem partida assim, direito de TV, restrição, tudo. Então, não, mas se você vê bem, ele entrou às 8h58. Isso aí você deveria estar às 8h50. Aí você tem que regulamentar. E aí, por causa, ele deu causa ao atraso em 4 minutos, porque ele entrou atrasado. Então, o atraso efetivo são os 4 minutos. Então, mas ele está em campo às 8h50, entrou às 8h58. Mas aí esse é o atraso regulamentar. Então, se não tivesse dado o atraso na batida, ele teria que ser denunciado em 8 minutos ou 191. Sim. Aí a súmula fala, aquela súmula de 2014. Se houve o atraso da partida, ao invés de denunciar no 91, tem que denunciar no 206, né? E o 206 remete ao tempo de atraso do início ou reinício da partida. Entendi. Você já estava marcado. 4 minutos no 206 e os 4 no 91. Seria os 4. Não, seriam só 4 minutos no 206, que é o
É a pena do 206 que ela, se você puder colocar nos dois, você poderia denunciar no 8 minutos do 191 e no 4 minutos do 206. Só que aí você aplica o 83 e a 206 absorve a do 191. Entendi. Não, é coerente. Concordo. Então, 4 minutos, então, vai ser 206. Então, 4 minutos, R$150. 4 vezes 150, 600. Duplica em razão da reincidência, 1.200 é a pena. Doutor Eduardo, Concordo, acompanho pelos mesmos fundamentos. também vou acompanhar. Francana, pode fazer. Aqui estamos diante de mais um caso de não pagamento de taxas, né? Eu entendo que, como eu sempre falo, essa taxa uma hora vai ter que ser paga, né? Esse atraso talvez não compete aqui ao tribunal, de forma que eu peço a absolvição, senão a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência. Defesa. Doutor Marcos. Presidente, até concordo com o doutor Fábio, mas essa questão já tem sido costumeira aqui, né? Não tinha isso. Agora toda sessão tem. Então eu vou aplicar o que eu aplico em toda sessão, R$300 é a pena. R$300. Esse é o voto. Doutor Eduardo, R$300? Sim. Acompanho também. também acompanha a unanimidade, R$300. O diretor diz o seguinte: eu vou pagar, pago depois lá no centro esportivo. Vou pagar no centro esportivo. Mas a federação dá uma. No regulamento que você tem que pagar antes. Já tem. Pago isso aí. Também gostou na sua que. Considerar, se mandar isso. Processo 443. Atraso também. Processo 443, Paulista Sub-15, Grêmio São Carlense contra Grêmio Novo Horizontino. O denunciado é a equipe do Grêmio Novo Horizontino, por atrasos tanto no início quanto no reinício da partida. A Procuradoria apresentou defesa com base no artigo 206, em razão do atraso de 1 minuto para o início da partida. Motivo, atraso de 1 minuto no início da partida, entrada. Consta da súmula e relatório da arbitragem que a equipe visitante do Grêmio Novo Horizontino atrasou 6 minutos, sendo 5 minutos no início e 1 minuto para o reinício da partida, conforme relatado pelo árbitro. Diante disso, com base no artigo 206, apresentou denúncia contra a equipe do Grêmio Novo Horizontino, que possui antecedentes. Defesa. Nesse caso, presidente, eu só gostaria, como o atraso efetivo no início foi 1 minuto, eu gostaria de pedir a aplicação sobre esse 1 minuto no 206, e até entendo, já no segundo tempo, o atraso foi de 1 minuto do tempo regulamentar. Aí eu pediria a aplicação desse outro 1 minuto no 191. Seria, então, 1 minuto no 206 e 1 minuto no 191. Então, não, são 2 minutos, na verdade. Porque como houve atraso do início da partida, naqueles 5 minutos de descumprimento do regulamento,
né? É que assim, a tabela, na verdade, ela induz a gente a pensar de uma forma equivocada. Porque a tabela, ela transforma 191 em contagem de minutos, que é equivocado isso. O 91 é um descumprimento de regulamento. Independente do tipo de descumprimento de regulamento, nesse caso gerou atraso, né? Eu costumo citar um exemplo. Se fosse um atraso de ambulância, por exemplo, a ambulância, pelo regulamento, ela tem que chegar com 1h30 de antecedência. Se ela chegou com 5 minutos de atraso do jogo, você atrasou, você deu causa ao atraso em 5 minutos. Não foi 1h35 minutos. Né? Seria isso, na verdade. Você tem um tempo para chegar antes. É a mesma coisa, a ambulância tem que chegar 1h30 antes. O time tem que entrar 10 minutos antes. Por quê? É questão de regulamento. Agora, quando a ambulância atrasa e você dá causa de 5 minutos, a ambulância chegou chegou 9h05, ou seja, deu causa ao atraso em 5 minutos. O clube não é denunciado a pagar 1h35 minutos de atraso. Ele é denunciado porque ele é denunciado no 191 porque descumpriu o regulamento. Quer dizer, vai denunciar no 206 porque deu causa ao atraso de 5 minutos da partida. Então eu entendo nesse caso, que é o mesmo caso da questão anterior. Como deu causa ao atraso em 1 minuto, a pena do 206 absorve os 5 minutos do regulamento e aí você ele vai responder pela pena de 1 minuto. Já no segundo tempo, ele só atrasou, não deu causa ao atraso, não atrasou a partida. Então, entre esse 1 minuto, entra no 9-1. E aí seria isso, 1 minuto no 206, 1 minuto no 9-1. É porque se você olha e você fala, pô, mas e esses 5 minutos? Né? Não, você olha e fala, e esses 5 minutos aqui? Parece mais gravoso do que realmente é. Porque né, ele descumpriu o regulamento. Isso. Mas isso é regulamento. Exato. Exato. Só que a pena aí você foi uma única atitude, uma única ação. Não, estamos falando só do primeiro tempo. Isso. Então, só que tem 1 minuto aqui de atraso efetivo. Não denunciou no reinício. Isso. É que esse 1 minuto do segundo, ele entra no 9-1, porque não teve atraso da partida. Então, esses 5 minutos, vamos supor que foi uma única ação. Eles entraram atrasados. Essa entrada de 5 minutos atrasados deu causa ao atraso em 1 minuto do jogo, da partida. Então, você denuncia. Teoricamente, seria o quê? Denuncia 5 minutos no 9-1 e 1 minuto no 206. Só que é uma única ação. Então, aplica o concurso material. É isso? Não. Formal. Concurso formal. Exato. Do 183. Então, a pena mais gravosa, que é a pode chegar a R$ 1.000 o minuto do 206, ela vai absorver a pena do 191. Então, essa, na verdade, eu imagino que tenha sido a lógica que fez o STJD fazer a súmula 1 de 2014. Né? E aí, por isso, para evitar todo esse raciocínio, eles falaram, não, quando tem atraso da partida, denuncia no 206. E aí o 206, ele fala o quê? Dar causa ao atraso do início ou reinício da partida, né? Que seria o quê? Às 9 horas está a partida. Se passou desse horário para iniciar, aí é o atraso da partida. Tá. Então, por isso que Bom, a defesa, aí os senhores... Por isso que eu entendo que é sobre 1 minuto, não por aqueles 5. Senão teria que... Esses 5 não podem entrar no 206. Porque... teria que ser 191. E aí, tecnicamente, não pode... Por uma única ação, você não pode dar 2 penalidades. E aí, por isso que a do 206 absorve. Não, eu entendi o raciocínio. Bom. Então, quer abrir a palavra, Procuradoria? Sim, senhor presidente, eu concordo com o raciocínio
da defesa, tá? Nesse sentido, realmente o que interferiu na partida foi apenas 1 minuto mesmo, né? Teria que vir 5 minutos no 191 e 1 minuto no 206, né? Mas como o mais gravoso é o 206, fica no 1 minuto mesmo. Não é que ele não é punido pelo bagulho, é que realmente... Não, eu entendi o raciocínio. Agora, para ver se os relatores... Concordam com o raciocínio? Bom, vamos lá, doutor Eduardo. Vamos lá. Eu entendo que o atraso aqui foi de 1 minuto. O 191 foi descumprimento. Como a denúncia foi no 206, então eu aplico a pena de 1 minuto no 206 por atraso na partida com relação ao início da partida. Então, R$ 150, como é reincidente, R$ 300. Com relação ao atraso no retorno, desqualifico a denúncia do 216 para o 191 e aplico por esse 1 minuto R$ 100 multiplicado por 2 pela dobra R$ 200. Total da multa seria 500. Esse é o meu julgamento, esse é o meu entendimento. Então os dois são 191? Não, O primeiro é 206, os 5 minutos? não, 1 minuto. E dá o quanto? Dá 300. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou divergir do primeiro voto. Eu entendo que a aplicação aqui é pelo atraso na entrada. É isso denunciado. O doutor procurador acabou de falar aqui, isso é denunciado. 5 minutos pelo atraso na entrada. 191, R$ 100, é isso, né? Sim. R$ 100, R$ 500, dobra, né? 1.000. Dobra, 1.000. E no 206, R$ 150, dobra. Dobra. Então 300. Esse é o voto. Eu Não, divirjo. R$ 100. São R$ 100? Então R$ 100. Porque o outro é 191. 206 são R$ 200. Ah, o outro é 191 também? Porque não deu atraso na partida, deu Então atraso só tá, no eu retorno. entendo, então, só para esclarecer, eu entendo atraso na entrada em campo para cantar o hino nacional e se apresentar para começar a partida, 5 minutos. Atraso no retorno para iniciar a partida, 1 minuto. Então eu... Então, mas daí tudo no 191. É 206 no último, né? Então, 191 tá aqui, ó, 5 minutos, 191 dá R$ 100, dá R$ 500, a dobra 1.000. 1.000. Ele acabou de aditar aqui dizendo que é 5 minutos 191. Não. Você tá, o que, mas você está denunciando ele entrar para cantar o hino ou está denunciando para começar a partida? Eu entendi, mas eu mantenho meu voto. Eu mantenho meu voto. Eu entendo assim. Eu entendo dessa forma. Eu entendo que... Eu entendo dessa forma. Eu estou punindo punindo o ferimento do regulamento e estou punindo uma outra situação aqui por dentro do segundo tempo. Primeiro tempo, 191. Descumpriu o regulamento. Mas ele descumpre o regulamento porque ele não compareceu no campo para cantar hino nacional, essas coisas. Bom, eu mantenho meu voto. Eu não vou ficar só Eu só vou pedir para repetir com calma para eu poder anotar aqui. Do O doutor meu Eduardo. voto é o seguinte. Tá. Pelo atraso no início da partida, 1 minuto, eu aplico a pena de R$ 150 por 1 minuto da tabela, porém, por ser reincidente, a dobra R$ 300. Com relação ao reinício da partida, que não houve atraso, mas sim desrespeito ao regulamento, eu desqualifico a denúncia no base 206 para o 191 e aplico R$ 100 pela dobra R$ 200. A tua. Bom, eu vou acabar acompanhando, que depois não vai ter como preencher o sistema aqui e criar essa confusão. Eu vou ter que acompanhar o voto dele, não vai ter jeito. Eu divirjo, mas eu vou acompanhar, acompanho o voto. Não, fica à vontade. Mas não tem jeito, eu não vou ter como preencher o sistema. Porque eu vou ter que abrir 191 e jogar... Deixa eu abrir uma... Já votou, doutor? Eu não botei ainda. Tá, vou acompanhar também. Esse é o 443. Vou fundamentar nos próximos 83 para não ter... Esse dependente do Fred também, da Ele está denunciando, ele também denuncia só no atraso efetivo.
Não tem 26, mas não tem como tirar o lado dele. Quando não tem a data da partida. Não, geralmente era tudo 26. Ele vai no 16, quando é a data da partida, ele segue assumindo. Ele chama 206 e conta apenas 206 pode ver aí. Peraí, que eu botei ainda, mas tá errado. Pera um pouco. Isso é o início da partida. É que o pessoal também trabalha, está escrito deixar de apresentar sua equipe em um campo. Só fala o horário da partida. O horário da partida não é 10 para as 9. O horário da partida é às 9. 10 para as 9 é o horário que tem que entrar com o regulamento, tá? A partida. Eu coloquei aqui 206 combinado com 191. É multa R$500. É isso, né, Johnny? Pronto. Só que o regulamento fala que ele tem que estar então com 10 de antecedência para catar ele nacional, não sei o que. Mas aí é regulamento, ele fingiu o regulamento. Esse não é mudar. Esse é o negócio que você não muda. Não, porque o mais grave, é você denunciar no dois também. Porque ele fingiu. Infringir isso de 16. Só tem uma dele. Como foi uma migração, vai entrar no 83 do concurso formal. E aí, o mais grave absorve o menos grave. Se não houver essa grave de uso, aí é que tá, porque é aí que a tabela dá uma equivocada. Mas olha essa denúncia. Porque a tabela não deveria vir, o 91 não deveria vir contagem por minuto, porque não existe isso. Você descumpriu, você simplesmente descumpriu a lei. Então, a multa é de 100 a 100 mil. Se você considera que é muito grave esses 5 minutos, você pode aplicar 100 mil. Mas tem que ter o princípio da razoabilidade, proporcionalidade. Então, teoricamente, você pode colocar R$100 para esses 5 minutos. Isso eu acho que ele deveria ter essa. Com relação a. Bom, não, o raciocínio é ok, é um raciocínio interessante. A Procuradoria se manifestou em sentido favorável, ok, segue, mas depois senta e conversa. Então. Bom, processo 444. Doutor Marcos. Senhor presidente, processo 444. Inline Futebol Tech e Batatais Paulista Sub-15, 20 de maio, que foi a partida. A denúncia é em face do senhor Vinícius Vilela da Silva, artigo 258, a infração, agremiação do Batatais. Relato do árbitro. Aos 40 minutos, expulsei o preparador físico da equipe do Batatais Futebol Clube, senhor Vinícius Vilela da Silva, por reclamar das decisões da arbitragem de forma assintosa, com gestos e palavras. Após expulso já fora de campo, continuou ofendendo a arbitragem com as seguintes palavras: vão ficar sempre no sub-15, vocês são muito ruins, vai tomar no cu. Diante disso, então, a denúncia dele é no 258, o senhor Vinícius não tem antecedentes, e esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, presidente. Bom, eu até entendo aqui que no primeiro momento não houve desrespeito, né, porque ele simplesmente reclamou de forma assintosa, ou seja, não é de forma desrespeitosa. Mas, depois de ter havido uma injustiça de ser expulso indevidamente por ter apenas gesticulado aqui com a arbitragem, aí ficou, como seria previsível, bravo, e aí proferiu as palavras: vocês são muito ruins, teoricamente, né, vai tomar no cu. Aí eu vejo que realmente houve um excesso e houve desrespeito, mas também nada muito grave. Peço a aplicação da pena mínima com a conversão em advertência. Só deixa eu ver. E ele é primário, trata-se de um sub-15, né? Peço o pleito principal é a pena mínima convertida em advertência, pelo caráter pedagógico nesse primeiro momento. É a defesa. Obrigado, doutor Marcos. Parabenizo o doutor Fábio, mas eu vou aplicar a pena de uma partida em função do que ele disse. Doutor Eduardo. Acompanhe. Também acompanho. Esse time eu nunca tinha visto.
Mas vem que tem um International Academy. Então. E prosseguindo, processo 445, doutor Eduardo. Cinco, 2023, Paulista Sub-17, Metropolitano Futebol Clube contra a equipe do Barcelona. O denunciado é o atleta amador Eric Vinícius Santos da Silva, do Barcelona Esportivo. Segundo o relatório do árbitro, ele recebeu o cartão vermelho após dar um tapa no rosto do seu adversário de forma deliberada, ainda que numa disputa de bola. Diante disso, a Procuradoria denunciou o atleta com base no artigo 250 do CBJD. O senhor Eric, ele não tem antecedentes. Esse é o relatório. Fábio, defesa. Entendo bem enquadrado no 250, como ato hostil. Foi na disputa de bola. O atleta é primário, amador, peço a aplicação da pena mínima com a conversão em advertência. Foi vermelho direto? Foi vermelho direto. Pelo que fala aqui, Ok, doutor Eduardo. deixa eu confirmar só. Vermelho direto. É. Aqui o nosso entendimento é quando os dois amarelos converte em advertência. Então, diante disso, creio que foi um ato um pouco mais deliberado, mas que não representava uma agressão, uma disputa violenta. Então, eu aplico a pena de uma partida sem a conversão em advertência. Do Marcos. Eu acompanho pelo deliberado, né? Como está observado aí. Também acompanho nesse mesmo sentido, mesmo fundamento, unanimidade de uma partida. Já votei. Processo 446. Senhor presidente, processo 446, Paulista Sub-23, segunda divisão, Mojimirim e Grêmio São Carlense. A denúncia é em face da agremiação do Mojimirim por incorrer na infração do artigo 191 do Código. Consta da súmula e relatório de arbitragem que a equipe do Mojimirim deixou de cumprir regras da competição, conforme relatado pelo árbitro. Abre aspas. Informo que houve um problema técnico com o som do estádio e, devido a isso, não pôde ser tocado a música / protocolo de entrada de ambas as equipes e equipe de arbitragem e hino nacional brasileiro. Diante disso, a denúncia no 191, Mojimirim não é reincidente e esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Fábio. Eu entendo que o problema técnico é um caso fortuito aí. Peço primeiramente a absolvição. Caso os senhores entendam de forma divergente, peço a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência. Marcos. Acolho a tese da defesa, também entendo pela fortuitidade, não afetou o desenrolar da partida, pena mínima convertida em advertência, senhor presidente. Acompanho pelos mesmos fundamentos. Também acompanho. Já votei aqui.
Ok, processo 447. Processo 447/2023, Paulista Feminino Amador, partida entre as equipes do Palmeiras e Taubaté Futebol Feminino. Denunciada a atleta amadora Mariana Caroline Santana Luiz, do Taubaté Futebol Feminino. A Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 250. A atleta Mariana Caroline foi expulsa depois do segundo cartão amarelo, em razão de uma disputa de bola de maneira temerária. Com base nisso, a Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 250 do CBJD. Ela é primária, não tem antecedentes, esse é o relatório. Pode ir ao voto, doutor. Pode ir ao voto? Diante do nosso entendimento, segundo o cartão amarelo, a aplicação da pena mínima é convertida em advertência. Acompanhe, senhor presidente. Me acompanha. O Palmeiras está mandando os jogos lá em Jundiaí. Hã? Escapa. Tem defesa, não? Idem. Prepare. Processo 448. Senhor presidente, processo 448. Esse é o processo do Paulista, partida válida pelo Paulista Sub-17, envolve as agremiações do Pinda Futebol Clube e do Clube Atlético Joseense em 20 de maio, que foi realizada a partida. A infração foi cometida pelo Pinda Futebol Clube e a denúncia no artigo 243G narra a súmula da partida que aos 23 minutos do segundo tempo, os torcedores da agremiação denunciada proferiram cânticos homofóbicos do atleta da equipe adversária, Caio. Diante de tal lamentável fato, aqui a infração do CBJD. Deixa eu só achar onde é que está aqui, onde é que ele... Deixa eu ir na súmula que lá tem o que foi dito. O senhor Caio Borges da Silva com a seguinte palavra: Caio, viado, Caio, viado. Esse é o relatório, senhor presidente. O 243G. Qual que é a Exatamente. pena? Me fugiu aqui. É tão difícil a gente pegar? É só multa? Aí fala da perda de pontos, se não tiver, alguma coisa fala perda de pontos se for por quantidade, mas como é sub-17, bom, botar é outra coisa. Ok. Doutor Fábio. Bom, infelizmente não tenho nada a contrapor aqui com relação ao trazido na súmula. Apenas pleiteio a aplicação da pena mínima para a agremiação. É a defesa. Então. Tá. 100 a 100 mil. Tá bom. Considerando só a categoria, né? Você. Que é o sub-17, amador. Então entra o 182 também. Mas isso é bom. Parabenizo o doutor Fábio pela defesa, senhor presidente. Assim, eu até comentei antes de começar o julgamento assim, que as agremiações precisam demonstrar a repugna deles, né, com relação a isso, e fazer como fez como exemplo o Santos, dizer que não aceita em seus estádios pessoas com esse tipo de conduta e expressar claramente, botar na imprensa isso para que possam pelo menos se beneficiar.
entre aspas, né, desse tipo de denúncia que vem aqui. Eu senão gera essa questão do mimimi que todo mundo fala, qualquer coisa é mimimi, mimimi, né, porque acha que não atinge, mas a gente quer uma sociedade que evolua socialmente, a gente quer evoluir socialmente e que é uma sociedade mais justa e digna. Acho bom atentar para isso. A pena mínima não é possível aplicar, mas eu aplico a pena de R$ 1.000 já com a conversão, já com a aplicação do 82, esse é o voto. Obrigado, doutor. Doutor Eduardo. Eu tinha anotado aqui, tinha deixado nas minhas anotações R$ 2.000, mas com a aplicação do 182 segue a mesma linha aqui do Dr. Marcos, a quem eu acompanho. Também vou acompanhar uma questão que tem que ter reprimenda, sim, uma questão séria, que tem que se acabar. Isso aí já ficou no passado, então também acompanha R$ 2.000, convertido em R$ 1.000, haja visto o benefício. Porque também eles Mas assim, eu até vi isso aí, mas isso não desnutre, né? Eles deveriam fazer isso aí antes. O Juventus fez isso aí também, trouxe até, a doutora Júlia lembra, trouxe um monte de cartaz aqui, trouxe colorido aqui, não, olha, toma esses cartazes aqui. Processo 449. Processo 449/2023, partida do Sub-20, o clássico da Cidade Azul, Rio Claro e Velo Clube. O denunciado do Velo Clube é o atleta amador Guilherme Honório. Um minutinho só. A Procuradoria apresenta denúncia com base no artigo 250 do CBJD. Narra a súmula da partida que o denunciado recebeu cartão vermelho após segurar seu adversário, impedindo uma oportunidade clara de gol. Diante disso, foi apresentada a denúncia pela Procuradoria com base no artigo 250. O denunciado não tem antecedentes. Esse é o relatório. Fábio. Bom, aqui trata-se de um vermelho provavelmente regulamentar, né? Impediu, na verdade, o último homem impediu. Vi aqui que teve um pênalti, inclusive, não adiantou nada porque foi gol ali. Peço a pena mínima com a possível correção de advertência. Doutor Eduardo. Como foi um vermelho direto, impediu uma oportunidade clara de gol, eu aplico a sanção de uma partida sem a conversão em advertência. Acompanho, senhor presidente. Também acompanho. Sim. Eu estava 1-1, né? Imagina se o cara perde pênalti. Teve a melhor de todas dessa foi do Soares na Copa 2010. A do Soares em 2010 foi a melhor, foi a que mais valeu a pena, né? Ele foi expulso, o cara errou o pênalti e o Uruguai foi para as quartas. Você assistiu Iraque e Brasil? Aí marcou daria 3 partidas. Não, Israel. Não, o Brasil errou tudo também, né? Mas o Brasil errou tudo também, então. Processo 450. Processo 450/2023, Rio Preto e Olímpia, Paulista Sub-20, 20 de maio a partida. A denúncia da doutora Procuradoria é em face do senhor Eduardo Ribeiro Ferreira Júnior, artigo 258, agremiação do Olímpia. Relato do árbitro. Aos 90+3 de partida, foi informado pelo quarto árbitro, Anderson Fernando Diniz de Lira, que após a marcação de uma falta, o massagista da equipe do Olímpia Futebol Clube, o senhor Eduardo Vargas Bento Ferreira Júnior, proferiu as seguintes palavras, abre aspas: "Vocês são muito ruins, vai tomar no cu, filho da puta desse juiz." Me dirigi até o banco de reserva e expulsei mostrando o cartão vermelho direto. Então,
Ele não tem. Não, ele tem aqui uma. Já foi punido com uma dos 243F. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok. Doutor Fábio. Pelas palavras aqui proferidas, eu entendo ali que eu pleiteio a aplicação da pena mínima. Obrigado, doutor. Parabenizo, eu aplicaria a pena mínima se ele não fosse reincidente. Mas eu vou aplicar a pena de 2 partidas, por ser massagista também. Doutor. Qual que é a reincidência? Qual artigo? Injúria, né? Não, é o... Então, injúria, difamação. Doutor Marcos, vai aplicar a diminuição ou não? Pela reincidência. Tá bom. Acompanhe. Eu também vou acompanhar porque acabou de ser denunciado por 243F. Quer dizer, não adiantou nada. Deve ter sido mais grave ainda. Você viu? Não sei. Processos 451. Processo 451, Paulista Sub-23, partida entre São Carlos e Independente de Limeira, denunciado o atleta profissional da equipe do São Carlos, Eduardo Felipe Melo Montenegro. A Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 250, basado no relatório da constante da súmula, que o atleta foi expulso após receber cartão vermelho direto. Diante disso, por impedir uma chance clara e manifesta de gol, ao agarrar seu adversário número 7, Edson, na disputa de bola. Diante disso, a Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 250 do CBJD. O atleta expulso e denunciado não tem antecedentes. Esse é o relatório. Bom, é o mesmo caso do outro, né? O atleta, o Eduardo, ele é do São Carlos, né? Na partida, o São Carlos, ele ganhou de 2-0. Ele foi expulso aos 5 minutos de acréscimo do segundo tempo, ou seja, teoricamente não tinha por que trocar o gol por uma falta, né? Porque não vejo motivos ali. Então, eu entendo que não seja gravoso. Nesse caso, eu peço a aplicação da pena mínima com a possível condição de advertência. Obrigado, doutor. Como foi vermelho direto, eu aplico a pena mínima de uma partida. Doutora Marcos. Acompanho. Também acompanho. É 250, né? Votado. Processo 452. Quatro, 5-2, Paulista Sub-20, São Paulo e SCA Brasil, 20 de maio que foi a partida. Denunciado o senhor Fernando José Vera Garcia, conduta no artigo 254 CBJD, da agremiação do SCA. O relato do árbitro é que ele foi expulso por dar uma entrada por trás, atingindo ambas as pernas do seu adversário, número 18, o senhor Enzo Duskov Boer, na disputa de bola. Informa que o jogador atingido não necessitou de atendimento médico e ele não tem antecedentes, seu relatório. A jogada violenta, né? Sim. Ok, doutor Fábio. Aqui, embora tenha sido um cartão Desculpa, eu vermelho... tenho uma defesa aqui. Tem uma Tem? defesa do Perdão. Futebol SCA Brasil, qualificação, fração expulso por dar uma entrada, transcreve aqui, diz que o procurador ofertou a denúncia que, de acordo com o próprio árbitro, foi na disputa de bola, não houve violência, nem ânimo de machucar o adversário, nem tampouco lesividade.
e nem nesse atendimento médico. O atleta não tem histórico, então o pedido é que da absolvição, que já foi punido o cartão vermelho, ou caso entenda diferente, a aplicação da advertência, pena mínima convertida em advertência, subscreve aqui o Dr. Fernando Henrique Pitner Vieira Gomes, OAB 312218. O voto, então, é na pena mínima convertida em advertência, considerando que não houve atendimento médico, apesar da entrada do atleta. 254, vermelho direto? É isso? Porque ele falou que não houve atendimento médico, eu concluo que não houve violência. Doutor Eduardo? Eu vou divergir, eu dou a pena de uma partida sem a conversão. Eu também vou divergir. Pena de uma partida sem a conversão. No 254. Maioria. Coitado, o Enzo é tão pequenininho. E o derradeiro, em homenagem ao Dr. Arthur. 453. 453. Processo 453, Paulista Sub-15, partida entre Independente de Limeira e Rio Claro. Tá. O denunciado é a equipe do Independente por atrasos. Consta da súmula e relatório de arbitragem que a equipe mandante do Independente deixou de cumprir regras da competição, provocando um atraso de 8 minutos, conforme relatado pelo árbitro. Informe que a partida começou 8 minutos atrasada devido ao atraso da ambulância de remoção. Diante disso, houve denúncia com base no artigo 191 do CBJD. A equipe possui antecedentes. Esse é o relatório. Pode ir ao voto, doutor. Já posso ir ao voto. Só um minutinho. Artigo 191. Ó, que bom, hein? Artigo 191. Deu certo. Desculpa, aqui é o Sub-15, né? Campeonato. Então, são 8 minutos. Artigo 191, 100, 800, R$ 1.600 aplicando a tabela. Parabéns, acompanho o voto. Eu também acompanho o voto, R$ 1.600. E por hora aqui encerramos nossa sessão de julgamento. Agradecendo a todos os auditores, aí, Procuradoria, Secretariado, a todos que participaram. Muito obrigado e até a próxima.